Fala aí, Jumpers. Aqui é o Paulo Garra. Eu tô aqui do meu lado com o Rafael. Tudo bom, galera? Bom, como dissemos no módulo anterior, a gente começou aquele projeto chamado Caminho Suave. E recentemente o Rafael terminou o módulo 1 do curso e quer compartilhar as experiências. Só para recapitular um pouquinho esse módulo 1, o módulo 1 foi o módulo que você decidiu qual nicho você vai trabalhar. Lembra que no módulo anterior você fez aquela pesquisa extensa para saber quais são os nichos bons na internet. E agora no módulo 1 você teve a possibilidade de tomar a decisão, de escolher qual nicho que você quer trabalhar. Feito isso, também teve a análise da persona, que a gente utiliza o mapa da empatia, e também a parte da análise da concorrência, que o Rafael agora vai contar a experiência dele em cada um desses passos. Como que foi a escolha de nicho? Bom, no módulo, quando a gente finalizou o módulo 0, a gente teve aquela lista enorme de nichos, e aí a gente fica na dúvida de qual caminho seguir. Eu, na verdade, tive a escolha De todos aqueles nichos, foi cerca de 800 que você conseguiu, Exato, né? exato. Quantos nichos você teve depois de fazer aquela análise que o Conrado sugeriu no curso? Eu fiz análise e a gente ficou com 15 nichos que possivelmente seriam bons e que eu gostaria de trabalhar. Que eu teria prazer em trabalhar com aquilo, não só pelo dinheiro. E também que eu poderia passar alguma informação útil para a nossa persona. Você podia dar um exemplo de alguns dos nichos que chegaram nessa última filtragem, que sobrou esses 15? Tem alguns deles que você poderia citar? Sim, o nicho de parar de fumar. Parar de fumar. O nicho de aulas de inglês. O nicho de contas para quem está endividado. Esses são alguns dos bons exemplos que foram nichados ali, que foram as melhores opções para nós aqui. Você pode até pegar para ver, existe um nicho e um super nicho. O Rafael acabou optando por alguns nichos, como aula de inglês, como parar de fumar, nesse de pessoas que têm dívidas, e decidiu dentre esses nichos, nem é super nichar na verdade, pegou um nicho que não está sendo bem explorado no Brasil e resolveu, decidiu esse curso, esse nicho na verdade, e colocou em prática depois outros passos. Qual nicho foi esse que você escolheu? O nicho que eu achei melhor para trabalhar foi o de parar de fumar, que é uma dor que é muito importante para as pessoas e que é uma dificuldade constante, que realmente as pessoas tentam, mas elas não conseguem. Os métodos utilizados hoje são assim, muito fracos e as pessoas tentam, mas às vezes elas conseguem por um curto período e voltam. É uma dor que é constante na vida da pessoa e que às vezes interfere na família, interfere no parceiro e gera uma dor constante para a pessoa que fuma e quer parar e não consegue. Bom, legal. Quando o Rafael deu essa dica, acho que eu vou escolher o nicho de parar de fumar. E depois disso ele fez uma análise da concorrência que foi bem interessante, que você viu que muita gente anunciava na internet. Exatamente. E como que é a concorrência do nicho parar de fumar? Na verdade, existe bastante concorrência paga e poucas concorrências de forma orgânica no Google, mas as concorrências são bem fracas, na verdade. Existem duas ou três concorrências que trabalham funil, que usam as técnicas iJumper para fazer esse tipo de trabalho, que mandam um e-mail constante, que oferecem uma recompensa digital e que tem um funil bem estruturado. Exatamente, o Rafael está me mostrando um pouco dos concorrentes. Você vê que grande parte deles ou são clínicas que estão oferecendo tratamento, ou seja, é um negócio mais local, que, vamos supor, se a clínica fica em São Paulo, uma pessoa que fica em outro estado do Brasil, como está no Piauí, está em Salvador ou no Rio Grande do Sul, dificilmente iria para uma clínica dessa. Então, eles acabam não anunciando tão bem porque eles não atacam o público certo, ou seja, eles oferecem um tratamento que é algo físico. Outra coisa que também é normal é a venda de alguns remédios, como o Nictin, que a gente tinha visto também. Exatamente. E poucos infoprodutores nesse mercado. E os infoprodutores que estão nesse mercado, eles não têm um resultado tão significativo, porque eles vendem às vezes e-book de R$ 30. É um mercado que eles estão oferecendo uma solução muito barata e às vezes na verdade a gente não chegou nem a comprar o produto deles, mas a forma de abordagem de vendas é muito fraca comparado ao que a gente poderia utilizar seguindo o método do iJumper aqui. E feito isso, você já escolheu o nicho, você deu uma olhada na concorrência, viu como eles trabalham, poucos capturam o e-mail, é um ou outro que faz o trabalho bem feito. E depois disso você fez a análise da persona, certo? Exatamente. Como que foi? Na verdade, eu comecei a busca em alguns sites de pessoas que querem parar de fumar. A gente tem que entender a dor da pessoa. Não adianta a gente querer desenvolver um produto assim, sem mais nem menos, sem ter uma posição do que a pessoa sente, de qual a dificuldade dela. Então, procurei em alguns fóruns, procurei em alguns tópicos relevantes em relação a parar de fumar, vi o que a pessoa tem de dor
E aí é a hora que você começa a buscar soluções para essas dores. Conversa com pessoas tentaram parar de fumar e não conseguem. Conversa com especialistas, conversa com pessoas que são as pessoas transformadas, igual o Conrado nos ensinou, que sofriam dessa dor e conseguiram parar. A gente tem que entender realmente o que passa na vida dessa pessoa, para a gente poder desenvolver o nosso produto. Interessante. Então, você primeiro deu uma olhada externa, deu uma olhada em fórum, em blog também. Exatamente. Teve o caso que depois você me disse que você fez uma entrevista também com um Isso, fumante que já tentou parar de isso. fumar uma vez e mostrou quais foram as dores dele. Exatamente. É um recurso que até eu peço bastante quando eu crio o mapa da empatia, eu já criei alguns em outros produtos também, aqui na Web Livre, nos produtos que a gente lança, é de fazer uma entrevista com alguém que seja parte do seu público-alvo. Porque essa pessoa que vai contar os segredos e algumas artimanhas que ela usou antigamente para tentar parar de fumar e não conseguiu. Ou também você fazer uma entrevista, no caso esse de parar de fumar, com uma pessoa que já conseguiu fazer essa transformação. E é bem interessante. O Rafael colheu esses dados, depois você fez aquele mapa da empatia, que foi aquela reunião da empresa, né? Exatamente. A gente reuniu a nossa equipe toda para fazer a análise da empatia. Por exemplo, a gente falar que a gente vai desenvolver um produto para quem quer parar de fumar. É muito, muito amplo. A gente não tem a imagem da pessoa, a gente não sabe quem é a nossa pessoa. A gente tem que desenvolver uma pessoa para que sempre que a gente falar em parar de fumar, ela vai ser a representante desse nicho. Então, a gente começou a analisar, imaginou a vida da pessoa, o que essa pessoa é, o que ela sente, o que ela vê diariamente, qual é a família, qual é a estrutura, qual é a renda familiar dela, qual é assim, a realidade dessa pessoa, o que ela vive no dia a dia dela e o que ela sente, quais são as dores dela e como seria um produto ideal para essa pessoa, para que ela realmente pudesse usar no dia a dia para parar de fumar. Bacana, o interessante do mapa da empatia é que você entra na cabeça da pessoa, da persona no caso. Você tenta entender as dores dela, você tenta entender o que influencia ou não essa pessoa. É bem interessante. No começo, quando você não conhece tão bem o nicho, é uma ótima ferramenta. E depois que você já está trabalhando, você pode rever o mapa da empatia e tentar incluir outras informações para você ter cada vez mais informações ricas sobre a sua pessoa ideal, seu cliente ideal. Bom, teve mais algum ponto que você fez nesse módulo para depois de ter decidido que você ia trabalhar com o nicho de parar de fumar, ter analisado a concorrência, viu como eles trabalhavam, viu que não é tão complicado você entrar nesse mercado e também analisar a persona? Teve alguma outra coisa que você fez também? Bom, não, mas vale a dica que o Conrado sempre falou no módulo 1 e vale lembrar agora que quando você estiver analisando os seus concorrentes, veja se realmente é um mercado que você tem chance de entrar. Porque, por exemplo, vamos supor o ramo de ganhar dinheiro na internet. Existem fortes concorrentes e o trabalho deles, de alguns, é muito bom. Então, às vezes, não compensa você investir muito pesado nesse mercado porque vai ser difícil de você ganhar. Sempre analise o mercado e veja se ele vai te trazer alguma coisa e se você vai conseguir crescer dentro desse mercado, analisando a concorrência, se ela tem um trabalho bem feito ou não. Essa dica que o Rafael acabou de passar é bem interessante, que talvez você já tenha lido também esse livro, que é o Estratégia do Oceano Azul, e se refere um pouco a isso aí. Muita gente acaba, quando começa a estudar internet marketing, faz curso como a Jumper ou outros cursos que tem na internet, eles vão pelo caminho talvez mais fácil, que é, nossa, eu sei agora sobre internet marketing, eu vou criar um curso sobre alguma coisa relacionada à internet marketing. Mas você tem imensas possibilidades, imensos nichos que você pode trabalhar. Tanto que no módulo anterior você teve essa possibilidade de identificar muitos outros nichos para trabalhar e que são pouquíssimo explorados. Então vale a pena, em vez de você entrar no mercado que está super concorrido, que está uma briga sangrenta por participação e tem gente muito boa participando, concorrendo ali, vale a pena você dar uma olhadinha num outro mercado que você tem afinidade para ver se dá certo. E esse que foi o caso do Rafael. Ele olhou para o mercado de como parar de fumar, viu que tinha poucas soluções sendo oferecidas e é uma dor constante das pessoas. Tem sempre alguma coisa levando alguém a parar de fumar. Às vezes é a influência familiar, às vezes é um problema de saúde que o médico pediu para ele parar de fumar, só que a pessoa não sabe como parar de fumar. Então, um material como esse poderá ajudar muitas pessoas e é um nicho que tem urgência e tem emoções vinculadas a ele. Exatamente. Só recapitulando um pouquinho, a gente falou naquele caso dos nichos que eu poderia trabalhar. Eu esqueci de falar aprender inglês. É uma dor que é forte no brasileiro, porém a concorrência é enorme. Foi exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Existem a concorrência de várias escolas que estão localizadas em todas as cidades. As variedades são enormes. Então, por exemplo, para nós, seria quase impossível de entrar nesse mercado, quase impossível de concorrer com as escolas que já são firmes aí no mercado. Nessa foi uma coisa que a gente descartou o curso de inglês. E aí o parar de fumar foi mais interessante pra gente. Interessante. Bom, por enquanto é só, né, Rafael? Exatamente. Bom, se você não fez as lições de casa nesse módulo, tanto que
com a inserção agora do Caminho Suave, sempre vai ter uma atividade nova para você fazer no final do módulo, o resumo que o Rafael criou. E também, se você teve alguma dúvida, espero que esse vídeo agora nosso, o fato do Rafael ter colocado na prática tudo que ele aprendeu nesse módulo, tenha te ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai poder te ajudar também nessa escolha do nicho. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.